Olá pessoal, Enzo Pacheco na área, trazendo as melhores ações do mundo, mais uma vez. Eu vim aqui hoje, eu tô com um rosto meio cansado, né? Poucas horas de sono. Infelizmente eu não estou acompanhando as Olimpíadas igual o nosso amigo Diego, que está gravando aqui. Ele está acompanhando todos os esportes, está vindo trabalhar ainda. Salva de palmas pro Diegão, que ele está sendo um guerreiro nesta época. Eu, por outro lado, eu estou aqui acompanhando os resultados corporativos do segundo trimestre. Na semana passada a gente teve uma enxurrada de empresas vindo ao mercado para mostrar os seus números do último trimestre e, como não pode deixar de ser, elas, as poderosas, cadê? Big Techs, estiveram na mira dos investidores. Então a gente está falando aqui das 5 maiores empresas de tecnologias do mundo, né? Apple, Amazon, Alphabet, Facebook e Microsoft, né? Todas elas com valores de mercado acima do $1 trilhão. Os resultados, no geral, vieram bons, né? Com exceção de uma ou outra linha de alguma empresa, mas a gente viu forte crescimento de receita e forte crescimento no lucro por ação, além de outros pontos que eu acho interessante, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Então, começando, né, pela Apple, né, a maior empresa do mundo em valor de mercado, a companhia reportou um resultado de 81,4 bilhões de dólares, um crescimento aí de 36% comparado com o mesmo período do ano passado. Obviamente, o iPhone ainda é a maior parte das vendas da companhia, né? Representa 49% do total de receitas, com 39,6 bilhões de dólares, um aumento aí de mais de 50% na comparação anual. E outra linha importante da companhia, né, que vem ganhando participação nos últimos anos, é a linha de serviços, né? Totalizou aí 17,5 bilhões no trimestre, 33% de aumento comparado com o mesmo período de 2020. E é importante a gente notar esse aumento da representatividade dessa linha de serviços. A gente consegue ver na margem bruta, né, que nada mais é a receita dos produtos menos o custo dos produtos vendidos. Você vê quanto é que sobra para pagar, né, as despesas administrativas, gerais, juros, por aí vai, impostos, né? Depois lá para baixo tem um monte de linha que a gente tem que pagar as contas. Mas o que sobra da operação pura, por assim dizer, né, quanto ela vende de um iPhone, de um Mac, de um iPad, quanto é que sobra dos serviços que ela oferece, né, para o usuário vai usar esse aplicativo, tem um custo também. Mas normalmente esses produtos, esses serviços, eles são mais escaláveis, então eles têm uma margem bruta maior. Então a gente viu no trimestre, né, a margem bruta ultrapassando os 43%. Isso um ano atrás estava na casa dos 38%. Quando você vai comparar a linha de serviços, ela atingiu quase 70% de margem bruta no trimestre. Então, quanto mais linha de serviços com o passar do tempo, mais lucrativa a empresa se torna. Na linha final de resultado, o lucro ficou na casa de $1,30 por ação, uma alta aí de 100% comparado com o mesmo período de 2020. Alguns pontos interessantes para a gente notar do resultado da Apple, que eu acho que é importante você ter em mente para a companhia. Ela terminou o período com caixa líquido, ou seja, tudo aquilo que ela tem de caixa, menos as suas dívidas, de mais de 72 bilhões de dólares. Então ela pode utilizar isso para novos projetos, para pagar dividendos, para fazer recompra de ações, tudo isso beneficiando o acionista. Alguns pontos interessantes do trimestre da Apple, que eu acho que é legal a gente notar. Caixa líquido da empresa, ou seja, o total de caixa e equivalentes, menos a sua dívida total, ficou na casa dos 72 bilhões de dólares. Então esses recursos podem ser utilizados para novos projetos, para pagar dividendos, para fazer recompras de ações, enfim, tudo aquilo em benefício do acionista. E outro detalhe importante na tese de Apple, que as pessoas acham ainda não se deram conta, é o super ciclo do 5G. Né? 5G, que é a nova rede móvel aí, que a gente está vendo já sendo instalado nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na China, e daqui a pouco chega no Brasil, que demanda um novo tipo de tecnologia que os celulares atuais, os smartphones, não são capazes de absorver essas ondas, né? Então as pessoas vão ter que trocar os telefones atuais para o telefone 5G. E quando a gente analisa qual foi a venda de iPhones desde 2011,
totalizou mais de 1,1 trilhão de dólares. Então imagina que toda essa massa de celulares, né? A gente está falando aqui desde 2011 até outubro de 2020, quando a gente teve o lançamento da versão do 5G do iPhone. Então é muito aparelho, muito smartphone para ser trocado nos próximos anos. Então a empresa vai se beneficiar com certeza desse mar de gente comprando novos celulares. Passando aqui então para os resultados da Amazon, né? A Amazon talvez tenha sido a empresa que, eu vou utilizar um termo aqui, mas eu acho que é um termo até errado, decepcionou os investidores, né? A receita veio abaixo das estimativas. Mesmo assim, a companhia entregou um crescimento de 27% na comparação com o segundo trimestre de 2020. A gente analisando as linhas de negócio da empresa, né? A sua parte da América do Norte com crescimento de 22%, as suas operações internacionais cresceram em mais de 35%, e o AWS, né, que é o serviço de cloud, cresceu aí mais de 37%. Aqui, assim como a linha de serviços, ela é uma linha importante para a lucratividade da empresa, né? O AWS, ele totalizou 14 bilhões de receita, 15 bilhões de receita nesse trimestre, ou seja, 10% da receita da companhia como um todo, mas representou mais de 50% do lucro operacional. E a gente vê essa linha de negócio crescendo a taxas fortes, robustas, trimestre após trimestre. Um outro ponto que talvez tenha preocupado os investidores, mas na nossa visão não é para tanto, foi a queda no fluxo de caixa livre da companhia. O que é o fluxo de caixa livre? É o seu fluxo de caixa operacional, ou seja, quantas suas operações geram de caixa naquele período, e você reduz os investimentos, né? O que a gente chama de CAPEX, investimentos de capital, os projetos para você financiar o crescimento da empresa. Então, se por um lado o fluxo de caixa operacional teve um aumento, então, por um lado a gente viu o fluxo de caixa operacional totalizando aí quase 60 bilhões de dólares, um aumento aí da ordem de 16%, quando você compara com os últimos 12 meses no mesmo trimestre do ano anterior, mas o fluxo de caixa livre ficou ali nos 12 bilhões, 12,1 bilhões de dólares, que foi uma queda de 62% nessa comparação anual. Mas é importante notar que a empresa está investindo para continuar crescendo, continuar mostrando taxas de crescimento robustas nos próximos trimestres, então é algo necessário para o negócio. Na linha final de resultado, um lucro por ação de 15 dólares e 12 centavos, uma alta de 47% na comparação anual, e detalhe importante da tese de Amazon também, assim como em Apple, as pessoas eu acho que não dão a devida atenção hoje, quando a gente fala de Amazon. A receita de publicidade da companhia, quando você olha lá as métricas operacionais da empresa, ela tem uma linha no resultado que é outras receitas. E quando você entra mais a fundo, eles falam que essas receitas são basicamente receitas com publicidade. Então, essa linha já roda ali na casa dos 30 bilhões de dólares anuais. Se a gente for comparar, o Facebook, a gente vai falar aqui depois, na próxima empresa, 2020 terminou com uma receita aí de 85, 86 bilhões de dólares. E quando você compara essa receita com as receitas do Twitter, do Snap e do Pinterest, essa receita da Amazon é quase 4 vezes a receita dessas 3 empresas que eu falei somadas. A relevância que a companhia tem nesse segmento é uma linha de receita altamente lucrativa, né, rentável para o negócio como um todo. Então, a partir do momento que os investidores, que os analistas começarem a colocar na conta essa questão, né, da publicidade, eu acho que o valor de mercado de Amazon, mesmo com a empresa valendo aí mais de 1,7 trilhão de dólares hoje, tem como ser maior nos próximos anos. Isso sem contar as outras frentes de atuação, né? A queda recente, né, na ação pode ser vista com bons olhos para aquelas pessoas que não têm ação na sua carteira e queiram ter uma exposição aí em alguma das Big Techs, né? A Amazon foi a que mais caiu depois da divulgação de resultados. Volta para mim. Passando então agora para os números do Facebook, apresentou receita aí de 29,1 bilhões de dólares no trimestre, valor 56% maior do que no mesmo período do ano passado, maior taxa de crescimento desde 2016 e maior do que o primeiro trimestre desse ano, quando reportou já um crescimento de 48%. Para você ver que tem uma capacidade de
aumentar o negócio, né, a taxas robustas. Isso que a gente acha mais interessante dessas empresas de tecnologia. A receita por usuário ultrapassou a marca dos $10, né, $10,12, valor 43% maior comparado com o mesmo período do ano passado. E o lucro por ação da empresa também teve um crescimento aí de 100%, assim como a Apple, totalizou aí $3,61 por ação no segundo trimestre desse ano. Acho que o dado mais interessante é o total de usuários mensais ativos em todos os seus aplicativos, né? Eu estou falando então do Facebook, do Instagram, do Messenger e do WhatsApp, que totalizou aí mais de 3,5 bilhões de usuários ao final do segundo trimestre. Comparando isso com o primeiro trimestre de 2021, quando a empresa tinha reportado aí 3,45 bilhões de usuários. Esse número aí é quase metade da população mundial utilizando os aplicativos da companhia, mas a ação também teve uma performance não tão boa, porque a direção afirmou que os próximos meses serão um pouco mais desafiadores, né? A velocidade de crescimento da receita deve cair por questões regulatórias, questões de privacidade. A Apple lançou o seu novo sistema operacional e pode dificultar um pouco os negócios da companhia. Outro ponto importante que eu não coloquei aqui, mas que a gente pode ficar atento em relação ao Facebook, a questão do metaverso, né? O Zuckerberg falou no call com analistas que ele tem essa vontade, né, de criar esse metaverso. Tem lá o óculos de realidade virtual oferecido pelo Facebook. Vamos ficar atentos a esse ponto nos próximos conference calls. Passando agora então números do Google, né? Aqui é Google, mas na verdade é a Alphabet, né? Que é a holding controladora do Google. Disparado o melhor resultado do trimestre. A empresa reportou vendas aí de quase $62 bilhões, crescimento aí de 62% comparação ano a ano. Quando a gente vê o negócio de publicidade do Google, né, totalizando aí mais de $50 bilhões, um aumento de 69% comparado com o segundo trimestre do ano passado. Detalhe importante, a publicidade do YouTube, né, você está aí assistindo esse vídeo no YouTube, alcançaram a marca de $7 bilhões no trimestre. Como eu já pontuei em algum outro vídeo aqui, que eu falei de Netflix, se você não viu, clica aqui para você ser redirecionado para lá. Essa receita é do mesmo nível que a receita trimestral do Netflix, então para você ver que tem espaço para os dois tipos de negócio, né? Tanto para as pessoas que não querem ser oportunadas por publicidades e aquelas pessoas que não veem problema com isso. Outra linha de crescimento importante da companhia é a parte de computação em nuvem, né, do Google Cloud, receitas aí de $4,6 bilhões, crescimento de 54% ano a ano. Ponto interessante do Google, se a gente pegar o crescimento da receita da companhia, né, compara o trimestre atual com o mesmo trimestre do ano anterior, se a gente estender o prazo de análise desde lá do terceiro trimestre de 2016 até o trimestre atual, entre o terceiro TRI de 2016 e o quarto TRI de 2018, a empresa ali reportou um crescimento médio na casa dos 20%, o que, pensando uma empresa do porte do Google, é muito bom. Nos dois últimos trimestres, a empresa reportou uma taxa de crescimento de quase 50%. O mais impressionante ainda é que, se você for comparar com o mesmo período do ano passado, a empresa, em 2019, em relação a 2018, cresceu 20%. Né? Aqui eu pulei aqui, mas está na ordem dos 20% também de 2019 em relação a 2018. 2020 em relação a 2019, o segundo trimestre foi o pior trimestre da economia global, né? Todo mundo ficou nas suas casas, as empresas tiveram que reduzir a atividade. Mesmo assim, o Google teve uma receita estável, se você comparar 2020 com 2019. Não sofreu tanto, igual bares, restaurantes, cinemas e por aí vai. E agora, mesmo nessa base estabilizada, ela cresceu mais 62%. Então, para você ver a capacidade que essas companhias têm de conseguirem empilhar crescimento forte em cima de crescimento forte. Linha final de resultado, lucro por ação $27,26. Um crescimento aí de quase 170% comparado com o segundo trimestre do ano passado. Então, você vê o quão exponencial é esse negócio, né?
Os analistas esperavam um lucro por ação ali abaixo dos $20. Ponto importante, você está vendo esse vídeo no YouTube aí e está se perguntando, nossa, mas já gera mais de 7 bilhões de receita o YouTube, será que vai conseguir gerar mais receita? Um estudo da consultoria Nielsen, né, nos Estados Unidos, aponta que do tempo de TV gasto nos Estados Unidos, em média, no mês de junho, o YouTube correspondeu apenas a 6% do tempo médio gasto no país. Então, quando você compara o tempo gasto com TV a cabo, TV aberta, totalizam mais de 60%. Então, você tem ainda espaço para o YouTube tomar, né, dessas mídias tradicionais, ponto de atenção aí para a tese de Google. Por fim, mas não menos importante, né, a gente teve os números da Microsoft, outra com forte crescimento de receitas, 46,1 bilhões de dólares, mais 21% em comparação anual. Outra que se beneficia com maior uso da computação em nuvem, né? Então, essa linha de receita totalizou aí mais de 17 bilhões no trimestre, que é um crescimento aí de 30% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E o Microsoft Azure, né, que é o principal serviço da companhia nesse sentido, teve aí um crescimento de mais de 51%, e os analistas esperavam um aumento de 42%. Então, de novo, e vem mantendo uma taxa de crescimento nesses níveis, né, 40%, 45%, 50% há algum tempo. Por outro lado, as vendas de hardware caíram 3%, principalmente impactadas com as menores vendas do Xbox e dos PCs Surface, né, que caíram 20% em comparação ano a ano, aqui impactados pela questão dos semicondutores, né, que tem afetado diversas indústrias ao redor do mundo, inclusive as Big Techs, né, que elas não são de ferro. A Apple também anunciou que vendeu menos nesse trimestre, principalmente iPads e Macs, e ela espera que no trimestre que vem a parte de iPhone também seja levemente impactada. Mas, voltando aqui para a parte da Microsoft, como eu já tinha comentado, em relação à Apple, em relação à Amazon, a margem operacional da empresa vem aumentando pela maior participação dos serviços de cloud. Então, a margem operacional do ano passado, que ficou ali por volta dos 35%, terminou esse trimestre acima dos 41%, né? 41,4% para ser mais exato. O lucro por ação, $2,17, uma alta aí de 49% na comparação ano a ano. E um destaque legal, o LinkedIn, né? Não sei se você sabe, mas o LinkedIn é da Microsoft. Já está com receitas que totalizam 10 bilhões de dólares por ano, né? E a empresa também se beneficia aí, de certa forma, com esse mercado de publicidade. Obviamente aqui o LinkedIn é um mercado um pouco mais nichado, né? Uma questão mais profissional, mas ainda assim é algo interessante. Bem, é isso então. Aqui estão os destaques, né, dos resultados das Big Techs, o que de melhor e o que de não tão bom assim aconteceu nos números do último trimestre. Se você quiser saber mais qual é a nossa preferência, quais são as Big Techs que a gente acha que você tem que ter no seu portfólio, estou te convidando para conhecer a nossa série As Melhores Ações do Mundo. Lá você vai ter um portfólio diversificado, vai ver qual das Big Techs a gente acha que você tem que ter hoje, e para você conhecer mais, você vai clicar neste QR Code aqui, que está aqui na tela, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa algum comentário, faz algum comentário sobre o meu quadro. Hoje está meio tristinho, né? Só tem o QR Code ali, mas tudo bem. E é isso. Se você quiser mais, se tiver alguma dica, sugestão de temas, também aqui embaixo na caixinha de comentários. Beleza? Valeu, um abraço.